Olá pessoal, vamos corrigir uma questão da prova da ESA de 2019, da área geral. As questões da área de saúde eu corrijo numa próxima etapa. Então vamos à questão. Uma pequena praça tem o formato triangular. Então a gente já está com a figurinha aqui para desenhar, um triângulo. As medidas do lado desse triângulo são raiz de 37, 4 e 3. Qual é a medida do ângulo oposto ao maior lado? Então, ele quer a medida do ângulo oposto ao maior lado. Então, primeiro, vamos desenhar um triângulo para a gente ter uma noção do que fazer. Então, desenhar um triângulo qualquer. E agora, vamos distribuir esses lados no triângulo. Então, raiz de 37, 4 e 3. Agora a gente precisa descobrir qual é o maior lado. Mas tem um lado aqui que tem uma raiz de 37. Nesse caso aqui não é difícil de perceber que raiz de 37 é maior do que 6. Porque se fosse raiz de 36 daria 6. E raiz de 37 é um pouco maior do que 6. E 6 então é o maior lado. Bom, aqui foi fácil verificar qual era o valor maior, que é a raiz de 37. Então a gente pode dizer que a raiz de 37 é maior que 4. E 4 é maior do que 3. Tem problema que é um pouco mais difícil a gente verificar isso. Então, qual seria o cálculo ideal para avaliar entre raízes qual seria a maior? Pessoal, o correto aqui era perceber assim, ó. Então, nós não sabemos calcular a raiz de 37. Vamos imaginar assim. E aí a gente tem aqui o 4 e tem o 3. Para comparar esses três valores, a gente vai elevar todo mundo ao quadrado. Porque elevando ao quadrado, a raiz ela desaparece. Ficaria assim, raiz de 37 ao quadrado, 4 ao quadrado e 3 ao quadrado. Esse resultado seria 37, 16 e 9. E aí nós podemos comparar de uma maneira muito mais simples. 37 é maior que 16, que é maior que 9. Então nós teríamos aqui 37 maior que 16, maior que 9. Dessa maneira, então a raiz de 37 é maior do que 4, é maior do que 3. Então, sempre que você tiver dúvida em comparar raízes, pode cair mais de uma, inclusive, você eleva todo mundo ao quadrado e compara esses números. Depois, volta para as raízes ali para avaliar. Bom, agora que a gente sabe que a raiz de 37 é o maior lado, ele quer saber qual a medida do ângulo oposto ao maior lado. Ora, o ângulo oposto ao maior lado é esse ângulo aqui, ó. Então, vamos chamar esse ângulo aqui de ângulo θ. E a gente está querendo descobrir, então, o valor dele. Então, vamos aplicar aqui a lei dos cossenos. Lei dos cossenos. A lei dos cossenos relaciona, então, três lados de um triângulo e o ângulo oposto a um deles. Então, a gente vai olhar para raiz de 37. A lei dos cossenos, a gente sempre começa olhando para o ângulo e depois que a gente está no ângulo, a gente pega o lado que está oposto. No caso aqui, raiz de 37 é o valor oposto ao ângulo. Então, raiz de 37, vamos elevar ao quadrado. Isso é igual. Pela lei dos cossenos, agora nós vamos tomar os outros dois lados e elevar também ao quadrado e somar. 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado. Ainda da fórmula da lei dos cossenos, nós vamos tirar menos 2 vezes e multiplicar pelo 3 e pelo 4. 3 vezes 4. Isso vezes o cosseno do ângulo que a gente tem aqui, que é o θ. Pessoal, então a lei dos cossenos, para um triângulo qualquer, a gente monta ela assim. Vamos imaginar aqui um triângulo qualquer. E vamos tomar um ângulo desse triângulo. Vou tomar esse ângulo aqui, vamos chamar de θ. E aqui a gente tem o lado A, o lado B e o lado C. Como é que funciona a lei dos cossenos? Só para lembrar para vocês. Você vai pegar o ângulo e vai pegar o lado oposto a ele. E vai elevar ao quadrado. Isso é igual. Aí vai tomar os outros dois lados e vai elevar ao quadrado também, somando. Só que agora você vai fazer menos 2 vezes B vezes C.
sempre esses dois ladinhos que estão aqui vão vir para cá, vezes o cosseno do ângulo que você tomou lá, cosseno de θ. Essa é a lei dos cossenos. Isso vale para qualquer ângulo, tá? Se a gente tivesse aqui um ângulo beta nessa posição, a lei dos cossenos também vai funcionar para beta. Então, oposto ao beta, a gente percebe o C. Então, a gente vai fazer C ao quadrado é igual. Aí vai sobrar A e B. Então, a gente vai fazer A ao quadrado mais B ao quadrado. Menos 2 vezes A vezes B. Então, esses dois aqui a gente põe para cá, sem o expoente. Vezes o cosseno do ângulo beta. Então, para cada ângulo, a gente tem como construir uma lei do cosseno ali. Então, vamos lá. Resolvendo aqui, a gente vai ter raiz de 37 ao quadrado vai dar 37. 3 ao quadrado, a gente tem 9. 4 ao quadrado dá 16. Menos 2 vezes 3, 6, 24. Vezes cosseno do ângulo θ. Então, resolvendo isso aqui, a gente vai obter o cosseno do ângulo θ. Mas ainda não é o ângulo, ele quer o ângulo. Mas é certo que esse cosseno de θ vai encontrar um valor aqui, que é um valor conhecido. Vamos lá. Aqui a gente vai ter 37 é igual 25 menos 24 cosseno de θ. Vamos jogar 24 cosseno de θ para o lado esquerdo, vai vir positivo. E vamos jogar 37 para o lado do 25, vai ir negativo. Então, a gente tem 24 cosseno de θ é igual a 25 menos 37, vai dar menos 12. Então, passando 24 para o lado direito, dividindo, a gente vai ter cosseno de θ é igual a menos 12 sobre 24. Então, cosseno de θ é igual a menos 1 sobre 2. Bom, agora a gente caiu num probleminha que envolve trigonometria. O que a gente precisa descobrir aqui é quais são os ângulos cujo cosseno é menos meio. Para isso, vamos lançar a mão do círculo trigonométrico. Então, vamos fazer um esboço aqui do círculo trigonométrico. Vamos colocar aqui o eixo do cosseno. Vamos colocar aqui o eixo do seno. Aqui é o eixo do cosseno. Aqui é o eixo do seno. Como a gente quer o valor menos meio, a gente vai marcar ele do lado esquerdo. Aqui é o 0, 0. E o menos meio, ele está mais ou menos aqui. Menos meio. Aí a gente precisa marcar os ângulos que estão acima e abaixo desse menos meio. Então, aqui é menos meio. Bom, o ângulo que está acima, aqui, ó, é o ângulo que corresponde à simetria do ângulo que está no primeiro quadrante e corresponde a meio aqui, ó. Aqui a gente tem o valor meio. O ângulo cujo cosseno é meio é o ângulo de 60 graus aqui. Ora, jogando para o outro lado por simetria, a gente sabe que aqui é o 0, a gente andou 60 graus para cá, aqui é o 180, a gente voltou 60 graus, tirou 60 graus. Então, a gente chegou aqui em cima no 120 graus. Aqui embaixo, se você quiser achar, é 180 mais 60, porque você está vindo nesse sentido aqui, mais 60 graus. 180 mais 60, que é 240. Então, o nosso ângulo, ele é 120 ou ele é 240. Então, o nosso θ que a gente procura aqui, ó, ele é 120 ou o nosso θ é igual a 240. Bom, 240 não pode ser porque o ângulo de um triângulo não pode passar de 180. Tem que ser menor, inclusive, que 180. Então, ele só pode ser 120 graus. A gente observa que 120 está na letra B. Então, pessoal, é isso. É um probleminha que envolveu aí a parte de geometria plana, em reconhecer o triângulo, a parte de trigonometria, por ter aplicado a lei dos cossenos, e no final ainda a equação trigonométrica, porque cosseno de θ igual a menos meio é uma equação trigonométrica. Esse valor meio é um valor de tabela.
É fácil descobrir o valor desse ângulo θ para cosseno igual a meio, lançando mão da tabela dos arcos notáveis. E devido ser o valor menos meio, o nosso ângulo do cosseno ou está no segundo ou está no terceiro quadrante. Então é isso, até uma próxima correção. Tchau!